Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo nós vamos falar sobre aprender o verbo to be em inglês no passado, né, pessoal? Que a gente vai utilizar para falar de experiências profissionais, do nosso passado profissional e estudar os marcadores de tempo, que são palavras aí utilizadas para definir tempo aí, falar de tempo no passado, quando narramos, contamos, né, as histórias também, tá ok, pessoal? Então acesse a plataforma Inglês Paraná com seu login @escola e sua senha para saber mais. Então aqui está o link de acesso à plataforma. Você pode também encontrar aí, né, pessoal, o link também digitando Inglês Paraná no Google, por exemplo, tá ok? Gente, então a gente está aqui no nosso curso de Inglês Geral nível 3 iniciante, unidade 6, falando sobre trabalhos e empresas, lição 1, perguntando sobre a experiência profissional. A gente vai trabalhar aqui com todo o conteúdo referente a vocabulário, gramática e expressões, né, relacionados a vocabulário de trabalho, passado do verbo to be, marcadores de tempo e falando sobre o seu trabalho em língua inglesa, né, pessoal? Então essas são as etapas da aula, da lição 1 aí que a gente vai trabalhar no vídeo. Então, pessoal, vocabulário de trabalho. Nomes de emprego são geralmente formados por verbos de atuação unidos a terminações com ER ou OR. Então, bank vira banker. Bank é banco, banker, banqueiro. Design, designer, né? Então, clean, cleaner, né? Limpeza, e cleaner daí seria faxineiro em inglês, né? Act, atuar, actor, né, o ator. Direct, dirigir, director, diretor. Edit, editar, editor, né, o editor. Então dessa maneira se formam o vocabulário referente a emprego, né, como você diz a função em língua inglesa. Então olha só, pessoal, sobre o passado do verbo to be agora, toda vez que a gente vai narrar sobre o emprego, que a gente vai falar aí sobre as nossas experiências profissionais, falar a respeito disso, a gente precisa utilizar o verbo to be. Use o passado do verbo to be para falar sobre os trabalhos anteriores das pessoas. O verbo to be possui duas formas no passado, was e were. Use o was com os pronomes I, he, she, it. Então, nas frases I was a banker, eu era um banqueiro. He was a computer programmer, ele era um programador de computador. She was a supervisor, ela era uma supervisora. It was very difficult, era muito difícil. Então, em todas essas frases aqui é utilizado o pronome was por conta dos pronomes I, he, she e it. Use o were com os pronomes you, we and they. Lembrando que you pode ser singular ou plural, né, pessoal? Então, you significa você e vocês, we significa nós e they significa eles e elas. You were an actor, né? Então, você era um ator. We were designers. Nós éramos designers. They were drivers. Eles ou elas eram motoristas, né, pessoal? Lembre-se que o you pode ser singular ou plural, né? Então a gente tem um exemplo aqui de frases, né, pessoal? You were a writer, né? Quando a gente usa o artigo indefinido a aqui é singular. Perceba que não tem o S no final. You were writers com o S no final, né, do substantivo writers. Aí vocês eram escritores. Então tem que se prestar atenção nesses detalhes também. Gente, então perguntas. Quando você quer fazer perguntas no passado, lembrar de alterar a ordem da frase, né? A gente coloca o verbo to be no início, né? Como em was he an illustrator, né? Ele era um ilustrador. E para as negativas, a gente deve colocar a partícula not à frente do verbo to be, né? Dizendo was not, he was not an illustrator, ou ainda a forma contraída, he wasn't an illustrator, né? Para se falar do passado aí. Frases afirmativas, negativas e interrogativas, né, pessoal? Então, gente, nesse vídeo a gente aprendeu sobre o verbo to be no passado, os marcadores de tempo do passado simples e vocabulário referente a trabalho em língua inglesa. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos numa próxima oportunidade. See ya!